Vivo pela página do Facebook PT na Câmara e também pelas páginas do Facebook dos nossos convidados do Ponto a Ponto de hoje, os deputados federais Zeca Dirceu, do PT do Paraná, e também o deputado Alexandre Padilha, do PT de São Paulo. O assunto hoje é de grande relevância: saúde. Como está a saúde no país? O Brasil está na UTI, a saúde está na UTI. Como estamos neste quesito durante o governo Bolsonaro? Então, os nossos convidados hoje, o deputado Zeca Dirceu, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Carlos, boa noite, Padilha. Muito bom estar aqui, debater esse assunto importante que é a saúde pública. Tive a oportunidade de ser prefeito por 2 vezes, acompanhei muito de perto dia a dia. Tive a oportunidade de ter o Padilha como ministro, primeiro na relação política, depois na saúde, um grande parceiro e que vem hoje trazer um pouco também da sua luta aqui já no Congresso Nacional nessa legislatura. Deputado Padilha, boa noite, né? Boa noite, Carlos, boa noite, Zeca, meu grande amigo, parceiro. Alegria de ter o Zeca como parceiro da nossa bancada aqui. Eu estou no primeiro mandato de deputado federal. Ter o Zeca lado a lado, a gente já está lutando junto. Vamos falar um pouco aqui sobre iniciativas conjuntas para a defesa do Mais Médicos, sempre olhando a população ali, que, sobretudo no interior, nas regiões mais remotas, na periferia das grandes cidades, que passaram a ter médicos com o programa Mais Médicos e, infelizmente, o Bolsonaro criou menos médicos. Vamos conversar um pouco sobre isso aqui. Nós estamos ao vivo para você que está acompanhando a partir de agora a nossa transmissão pelo Facebook PT na Câmara e também pelas páginas dos nossos convidados, os deputados federais Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, e também o deputado federal Zeca Dirceu. Deputado, o senhor já foi prefeito, né, no município do interior do Paraná e sabe muito bem as agruras, né, da população que necessita de saúde no município. Durante os governos petistas, né, o ministro aqui, Alexandre Padilha, foi da saúde, sabe muito bem, era muito diferente do que nós estamos vivendo hoje, né, com corte de recursos e desmonte de programas, né, deputado Zeca? Eu, como prefeito, eu vivi as 2 fases, né, antes do programa Mais Médicos e depois com a implantação do programa Mais Médico. Em 2005, 2006, Padilha, eu me lembro bem, eu era prefeito e eu tinha vontade política, tinha muitas vezes orçamento, dinheiro, queria contratar mais médico, porque a população cobrava e era necessário, e não conseguia, não tinha médico, não aparecia ninguém. Município pequeno, no interior do Paraná, 20 mil habitantes, Cruzeiro do Oeste, e essa é a realidade de milhares de municípios pelo Brasil afora, que o Mais Médico mudou. Né? O Mais Médico trouxe 13, 14, 15, 18 mil médicos, né, novos, né, que foram para o interior, foram para a periferia das grandes cidades. Foi uma grande transformação, isso melhorou os índices de saúde, a vida da população melhorou, não só pela ação de quem está doente, mas a ação preventiva do Mais Médico, a integração dele com o programa Saúde da Família, com as equipes do Saúde da Família. Eu me lembro, as equipes da época que eu era prefeito ficavam desamparadas. Tinha lá as agências comunitárias se dedicando, se empenhando, tinha a enfermeira, né, tinha uma equipe montada, mas faltava um médico. E a gente não conseguia avançar nem na prevenção, quanto mais no tratamento de doenças, na cura da população. Então é muito triste, é revoltante, né, o Bolsonaro, antes de assumir, já ter destruído praticamente esse programa, quando agrediu o povo cubano, quando tomou decisões já no seu governo que hoje praticamente inviabilizam o funcionamento do Mais Médico. Mas a gente não vai jogar a toalha não, viu? Nós estamos aqui, o Padilha tem iniciativas, eu também. Nós vamos fazer um movimento aqui para que esse programa volte a ser tão forte quanto ele foi no passado. Deputado Alexandre Padilha, o senhor obviamente foi o ministro à época, né, da implementação do programa Mais Médicos no Brasil. Como o senhor vê hoje essa destruição do programa, né, com parece que 6 mil vagas em aberto, né, os cubanos que foram embora, infelizmente, mandados embora por esse desgoverno de Bolsonaro? É assustador, né? Primeiro, esse cenário da gente ter hoje já quase 7 mil vagas de profissionais que saíram do país que não foi reposto até hoje. Além da quantidade, nós perdemos em qualidade, porque os médicos cubanos que estavam aqui eram médicos especializados em medicina da família e comunidade. E o que disse aqui nosso deputado Zeca Dirceu, eles estavam preparados a atender na região remota, no interior, na área rural, na periferia das grandes cidades, ver a pessoa como um todo, fazer visita domiciliar. E nós perdemos esses profissionais aqui. Nós temos ótimos médicos brasileiros de medicina, família e comunidade no Brasil, mas se a gente juntar todos os médicos brasileiros de medicina, família e comunidade no Brasil, são cerca de 6 mil.
né? E a gente chegou a ter 18 mil com o programa Mais Médicos. E são médicos, os brasileiros, que estão atuando em outras regiões. Então, muito grave, e o que mais assusta, né, é a irresponsabilidade do presidente Bolsonaro, porque, como disse aqui o deputado Zeca Dirceu, ele praticamente expulsou os médicos cubanos, ele chamava os médicos cubanos de açougueiros, de irresponsáveis, de que não eram médicos. Saíram os médicos cubanos do Brasil, nós estamos completando mais de 120 dias de governo, né? Estamos agora chegando, quase já entrando no mês de junho, e não teve nenhuma resposta. Pelo contrário, a última decisão, a última portaria do Ministério da Saúde está tomando como uma decisão de que só vai manter o programa Mais Médicos em alguns municípios, excluindo, por exemplo, os municípios maiores, as capitais, a periferia das grandes cidades, com a ideia de que o Mais Médicos só atendia para as pequenas áreas rurais, que são muito importantes. Mas também o Mais Médicos teve um peso decisivo, o Zeca sabe muito bem disso, de periferia de grandes cidades do Paraná e São Paulo. Só para vocês terem ideia, no meu estado, Zeca, no estado de São Paulo, a decisão do Ministério da Saúde, na prática, exclui mais de 80% dos municípios que estão recebendo médicos do Mais Médicos do programa. Por isso que nós vamos, como disse aqui o Zeca, brigar por isso. Estamos preparando uma audiência pública conjunta, Educação, Comissão de Seguridade Social, exatamente para pautar esse tema e cobrar do governo Bolsonaro medidas para resolver essa crise. Nós estamos ao vivo para você que está nos acompanhando a partir de agora pelas redes sociais do PT na Câmara, com os deputados federais Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, e também com o deputado federal Zeca Dirceu, do PT do Paraná. Deputado Zeca, lá no seu estado especialmente, claro que muitos municípios já estão com esta carência de médicos, e milhares de pessoas desassistidas, né? Isso é visível nos pequenos municípios, tenho recebido reclamações, eu visito, rodo muito o Paraná nos finais de semana, e é visível também em grandes cidades. Ponta Grossa é um município grande do Paraná, era um dos que mais tinha médico dos Mais Médicos, os cubanos deixaram o programa e não houve reposição adequada, afetou dezenas, muitas unidades de saúde, várias equipes do programa Saúde da Família, nos bairros mais periféricos, nas periferias de cada grande município também do Paraná. Eu propus, e a Comissão de Educação aprovou, uma audiência pública para discutir só esse tema. O programa Mais Médicos, com todas as suas vertentes, com revalida, a criação de novos cursos de medicina. Quando nós aprovamos o Mais Médico aqui, o Padilha atuou ajudando com a proposta, e nós aqui no Congresso votando, nós tivemos esse cuidado. Além de trazer, abrir o país para os médicos estrangeiros, que não eram só cubanos, vieram médicos de outros países, além de incentivar os brasileiros, nós decidimos que o Brasil iria criar uma diretriz, criar um método para estimular a criação de novos cursos aqui no Brasil, para atender os brasileiros que querem ser médico. Tem muito brasileiro que quer ser médico. E houve um avanço fantástico. 39 regiões do Brasil foram autorizadas instituições privadas de ensino a criar novos cursos de medicina. Isso criou milhares de vagas. Várias instituições públicas, estaduais e federais criaram novos cursos de medicina. No Paraná chega a mais de 10 cursos novos de medicina que foram criados em regiões que não tinham nenhum curso de medicina, e muitas vezes a população acabava ficando com um médico muito distante. O jovem da cidade saía, ia para a capital, se formava médico, muitas vezes não voltava. Agora a gente conseguiu fazer um trabalho de regionalização. Infelizmente, no governo Temer isso perdeu o ritmo, e agora tem um edital pronto, que contempla muito o Nordeste, o Norte, tem grande demanda também por novos cursos de medicina, e o governo Bolsonaro faz de conta que não é com ele, que esse problema não existe no país. A gente não vê nenhum sinal de que as instituições privadas vão receber do MEC a autorização. Pelo contrário, o que a gente vê é que vai ser criado de novo um cerco para que não se crie, em hipótese alguma, novos cursos de medicina no Brasil. Eu sou do Paraná, moro ali perto da fronteira. O que tem de brasileiro estudando no Paraguai, o que tem de brasileiro estudando na Bolívia, chega a ser uma coisa até desumana, A gente vê os nossos filhos saindo do país, estudando em universidades que não têm a mesma qualidade que muitas universidades aqui no Brasil, que poderiam estar ofertando o curso de medicina em regiões que já são bem desenvolvidas, tem estrutura de saúde, tem hospitais regionais, tem boas universidades públicas e privadas, mas não há um entendimento. Então a gente vai brigar pela manutenção do Mais Médico, pelo preenchimento das vagas. Eu acho que é possível sim
que no futuro voltem a ter médicos estrangeiros atuando aqui, mas brigar principalmente para formar novos médicos brasileiros e com essa cultura, com essa especialidade, né, Padilha, de atuar na medicina preventiva, de atuar no saúde da família, na medicina comunitária. Então, criar novos cursos de medicina é um desafio também. Nós vamos discutir isso nessa audiência pública que foi aprovada pela Comissão de Educação e que o Padilha conseguiu aprovar também na Seguridade Social. Nós vamos fazer uma grande audiência pública conjunta dessas duas comissões e vamos esperar que o governo venha aqui explicar o inexplicável, né, Padilha? Exatamente isso, né, Zé? Porque quando a gente criou o Mais Médico, a gente teve a preocupação de ações emergenciais, né, como a vinda de médicos de outros países, o estímulo para médicos brasileiros e ações que nós chamamos de estruturantes. Entre elas, a abertura dos novos cursos. Uma coisa, né, Zé, que nós tivemos uma preocupação durante os governos Dilma, foi inclusive que a abertura desses novos cursos saísse em primeiro lugar nas universidades públicas federais. Infelizmente o Temer suspendeu a abertura e agora o Bolsonaro, com os cortes das universidades públicas federais, está inclusive gerando uma retração. Eu conheço jovens que saíram do interior, de comunidade, população de família de baixa renda, que estavam tendo a oportunidade de estar cursando, fazendo o curso de medicina, mas que tinham algum tipo de bolsa de iniciação, bolsa de apoio, bolsa de manutenção, e que está sob o risco de ter que interromper seu curso de medicina, ou seja, ia ser o primeiro doutor na família, né, correndo o risco de interromper o curso por conta dos cortes feitos pelo atual governo Bolsonaro. Preocupa também muito o fato de uma medida muito importante que ia acontecer, já era para estar valendo a partir de 2019, que era todo médico que fosse fazer a residência médica. Eu me formei médico, depois fui fazer a minha especialização em doenças infecciosas. A gente chama de residência médica. Todo médico que entrasse na residência médica, o primeiro ano dele aconteceria exatamente nas unidades básicas de saúde do Mais Médico. Seria uma forma, de uma hora para outra, a gente ter quase 16 mil médicos a mais nessa rede, reduzindo a nossa dependência em relação aos médicos cubanos e médicos estrangeiros. Infelizmente, essa medida foi interrompida pelo Temer e o Bolsonaro não retomou essa medida ainda. Então, por isso a importância dessa audiência pública que nós realizaremos, que junta exatamente a área da saúde e da educação, porque o programa foi pensado de forma conjunta, a saúde e a educação, e os problemas que nós temos hoje têm que ser enfrentados de forma conjunta entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação. Nós estamos ao vivo para você que está nos acompanhando pelo Facebook PT na Câmara e também pelas páginas dos nossos convidados do Ponto a Ponto de hoje, os deputados federais Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, e o deputado federal Zeca Dirceu, do PT do Paraná. Deputado Zeca, o Revalida, né? Tem vários estudantes, né, que fazem o curso no exterior e depois precisam, né, fazer a prova para revalidar o diploma aqui no Brasil. Como está essa questão hoje? Teve uma situação até bastante inusitada, né, na semana passada, nessa semana, né, o Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, né, deputado federal, apresentou uma proposta, né, de flexibilizar o Revalida, talvez até com um pouco de exagero, e de uma semana para outra, poucos dias, 5 dias, já voltou atrás e já retirou a proposta. A gente tem outras propostas aqui tramitando, né, acho que nós precisamos aperfeiçoar elas, apoiar, né, o Brasil tem que ter solução, né, para aproveitar os bons médicos que são muitas vezes formados no exterior, que são brasileiros e que podem atuar aqui. E isso sempre foi interligado com o Mais Médicos, né? O Mais Médico tem na sua legislação, na lei que nós aprovamos aqui, e o governo utilizou, né, desses requisitos por muitas vezes, né, para criar uma situação que seja boa para o médico, que estudou fora, mas que seja boa também para o país, que seja boa para a população, né, que o médico dê uma contribuição, né, ao programa Mais Médico, e que o Mais Médico sirva para ele como um teste, como um aperfeiçoamento, né? Então é extremamente necessário a gente debater, discutir esse tema. Nós vamos convidar especialistas, né, da área da saúde, da área da educação, vamos convidar entidades que representam os mais diferentes pontos de vistas, né? E vamos, é claro, ter a presença dos deputados dos mais diferentes partidos, né? A gente espera que tenha representantes do governo federal aqui, das instituições de ensino pública, das instituições de ensino privada, né, para a gente fazer um grande debate. Nós vamos fazer aquilo que a oposição também tem feito. A gente cobra, critica, né, Padilha, denuncia, mas nós temos proposta. A gente sabe os caminhos, né, para muitas vezes resolver questões que estão afetando o país. O problema é que o governo ignora, não só nossa, mas ignora qualquer tipo de proposta, qualquer tipo de solução. É um governo sem ação. É
É um governo que vive do discurso, vive do conflito, da agressão e de ficar diagnosticando problemas que o país tem como se fossem problemas insolúveis, ou ficar tentando achar culpados em governos anteriores. Nós vamos cumprir o nosso papel. A gente vai apresentar depois dessa audiência pública das duas comissões uma série de propostas, de encaminhamentos que podem melhorar a condição de saúde do Brasil, podem reforçar, reviver o programa Mais Médico com todos esses pormenores, né, revalida, novos cursos de medicina, públicos, privados, né, e a parceria que também não tem sido feita, né, de chamar os governadores, chamar os prefeitos, né, a saúde está em crise, o Mais Médico está sendo destruído, a gente não vê um movimento, teve a marcha dos prefeitos, né, Padilha, aqui em Brasília, os governadores têm vindo aqui, o governo federal não dialoga, não busca acordos, não busca encaminhamentos e não tem ações. A verdade é essa, e não é por acaso que o Brasil, não só na saúde, mas na educação, na economia, até na segurança pública, a gente vê o país regredindo tanto em tão pouco tempo e o presidente com uma rejeição jamais vista na história de nenhum outro presidente em tão pouco tempo. Eu acho que é uma marca, como disse aqui o deputado Zeca Dirceu, um governo sem ação. O Revalida é um exemplo disso, né? O que é o Revalida? É um exame que é organizado pelo Ministério da Educação em parceria com o Ministério da Saúde, juntamente com as universidades públicas federais, que tem como papel padronizar a avaliação de um estudante, um médico formado em outro país, para validar o seu diploma aqui no Brasil e poder atuar como médico em qualquer espaço. O que o Temer fez e o Bolsonaro continua fazendo? Foi interromper o Revalida na prática. Não teve o exame em 2016, em 2017 o exame teve e não foi concluído até agora. Ou seja, você tem milhares de jovens que saíram do nosso país para ter o sonho, realizar o sonho de se tornar um médico. Ainda não existiam as escolas aqui no Brasil, eram poucas escolas que existiam. Então vários deles saíram, né, há 6 anos atrás, 7, 8 anos atrás, antes de existir o Mais Médicos, se formaram, estão podendo atuar. Alguns deles já estão atuando no Mais Médico, mas querem continuar exercendo a profissão aqui no Brasil. Infelizmente, a ausência desse exame tem feito com que milhares de profissionais que já poderiam estar cuidando do nosso povo não estão cuidando. Tem outra situação muito grave também. O presidente Bolsonaro praticamente expulsou os médicos cubanos, mas cerca de 1.500 médicos que já tinham feito família, constituído família, tinham conhecido o povo brasileiro, alguns já tinham tido filho aqui no Brasil, optaram por ficar no Brasil. São médicos de extrema qualidade, bem formados, reconhecidos no mundo inteiro e que estão desde o começo do ano sem poder atuar. A gente viu outro dia médico que poderia estar cuidando da sua saúde, numa unidade básica de saúde, trabalhando como garçom, trabalhando num restaurante, outro trabalhando como transportador. Outro dia vi um médico trabalhando no Uber, né? Que poderiam estar cuidando das pessoas, né? E estavam cuidando até pouco tempo atrás, né? Então, e o governo, na época, eu me lembro muito bem, né? Membros do Ministério da Saúde fizeram uma promessa para os médicos cubanos, eles diziam, quem ficar aqui vai poder atuar, porque eles só querem, estão preocupados em fazer uma guerra ideológica com o Cuba o tempo todo. Prometeram e não entregaram. Estão há quase 6 meses aqui, podendo cuidar. Então você que está aí, que for na sua unidade básica de saúde, não tem mais o médico, cancelaram a consulta, marcaram a consulta daqui para 6 meses, para 4 meses, o que seja, poderia estar com o seu problema resolvido com a presença desses médicos podendo atuar aqui no Brasil. Deputado Zeca Dirceu, o senhor participou hoje à tarde de parte ali da comissão, da vinda do ministro na comissão de educação, ministro da Educação. E educação e saúde tem tudo a ver, também por conta dos cortes nas universidades federais que atinge, claro, os cursos na área de saúde, né? E o senhor viu mais uma demonstração hoje do ministro da Educação de absoluto desrespeito, né, com os estudantes, com os representantes dos estudantes. Ou seja, a educação sofre cortes, a saúde, eu estava lendo aqui o material que a assessoria dos parlamentares aqui encaminharam, o orçamento da saúde para 2019 indica a perda de R$1 bilhão. E assim as coisas andam no desgoverno Bolsonaro, né, deputado Zeca? Os cortes, o contingenciamento, né, de recursos, né, anunciado pelo governo Bolsonaro, não só na educação, na saúde, em outras áreas, não tem precedente com outras épocas do Brasil. Uma coisa é você fazer o contingenciamento, como foi feito no governo Lula, no governo Dilma, você tem um orçamento grande, às vezes um orçamento que o Congresso, que é quem aprova, inflou, né, deixou ele maior do que deveria ser. Isso aconteceu na educação em alguns momentos, e eu provei isso para o ministro hoje, mostrando o orçamento, Padilha, do custeio das universidades, né, que era
em 2015 de 39 milhões, bilhões, e aí teve um pequeno contingenciamento, comparando agora com um orçamento de 24, que eles fazem um contingenciamento de 30. Não é a mesma coisa, é totalmente diferente. As universidades já estão com contas atrasadas do ano passado dos serviços básicos para funcionar. Água, luz, telefone, papel, serviço de limpeza, de manutenção, de segurança, né? E quando você ataca a educação, você ataca também a saúde. Eu vou dar aqui um exemplo. Os hospitais universitários, né, Padilha, têm um papel fantástico para algumas regiões, né, para uma parcela da população. É o único hospital disponível, né? Para a formação de mais médicos, os hospitais universitários são indispensáveis. Se você tira o dinheiro do custeio, a gente sabe o que acontece, o hospital fecha, ele diminui o atendimento, ele deixa de atender a população, ele deixa de cooperar com o curso de medicina, né, que é importante, com a residência médica, com os cursos de especialização, que é outro desafio, né, Padilha? É talvez até um desafio maior, né? O Brasil tem muito pouco médico especialista. A demora que tem na unidade de saúde, na atenção básica, não tem nem comparação com a demora que a população brasileira tem que aguardar para uma consulta especializada, né? E é através dos hospitais que você faz, né, os cursos de especialização com as universidades acontecer. Então, esse corte na educação, e o ministro ouviu isso hoje ali, né, também é um corte que atinge não só a saúde. Quando você tira dinheiro de pesquisa, de tecnologia, de inovação, você está atingindo a agricultura, está agregados, brutamontes, que foram totalmente delicados, agressivos com a presidenta da Comissão do Trabalho, a deputada Marcivana. A gente teve que ir lá socorrer ela, senão eles iam agredir ela, porque ela estava cumprindo um acordo que, na verdade, era do presidente da Comissão de Educação, deputado Cunha Lima, que é até do PSDB, que tinha garantido desde o início, junto com todos os demais deputados e todos os partidos, que os representantes da UPS e da UNE iriam falar, como é muito comum na Comissão de Educação, em todos os governos, nas mais diferentes épocas. Não deixaram eles falar e tentaram agredir os dois representantes, jogar eles para fora da sala. É claro que a gente reagiu, garantiu a palavra, mesmo com o fim abrupto da audiência pública, e a imprensa deu cobertura, as nossas redes sociais. Eu acho que acabou sendo uma energia a mais para no dia 30 os estudantes fazer o dever de casa, lotar as ruas do Brasil, ocupar prédios públicos, mostrar força, ir para dentro das universidades e a gente sair, como saiu de quarta-feira, ainda mais forte, para colocar por terra esses cortes, sabe, essa política equivocada de, sabe, desfazer as coisas, de destruir, como o próprio presidente acabou reconhecendo que o governo dele não é para construir, o governo dele é para destruir, mas estão destruindo coisas que são essenciais para a população, como é a saúde, como é a educação. Estou bastante animado, como disse aqui o deputado Zeca Dirceu, com o dia 30, acho que vai ser um ato bem importante. Eu queria reforçar sobre os cortes na saúde. Primeiro, antes dos cortes, por conta daquela emenda constitucional 95, que congelou por 20 anos os recursos da saúde, o orçamento de 2019 da saúde tem 14 bilhões de reais a menos do que teria se não tivesse a emenda constitucional 95. Então, em primeiro lugar, tem um congelamento absurdo que está colocando, né, sufocando a saúde pública. Não à toa o fechamento da farmácia popular, o fim do programa. Nós tivemos cortes dos recursos do Mais Médicos, uma parte da decisão do Ministério da Saúde em retirar municípios do Mais Médicos, porque eles cortaram o volume de recursos para as bolsas do Mais Médicos. Estamos tendo situações de medicamento especializado, deputado Zeca Dirceu, de 6 meses não ter o fornecimento do medicamento. Né? Pessoas que fizeram transplante para rim, transplante para fígado, que precisam do medicamento para manter o transplante, né? Pessoas que recebiam medicamento de forma contínua, os medicamentos especializados, que o Ministério da Saúde parou de fornecer, não conseguiu comprar, interrompeu a compra. Então, muito grave, né? Essa perda de cerca de 14 bilhões de reais. Além da perda de 14 bilhões de reais a menos, já tivemos mais um corte, cerca de 1 bilhão de reais, que o orçamento estava aprovado em 2019. Né? Então, uma redução dos investimentos na área de saúde, fazendo com que, inclusive, estudos internacionais, tem uma revista muito conceituada na área médica, que fez um estudo juntando a Universidade Brasileira, a Universidade de Stanford, lá nos Estados Unidos, a Universidade da Inglaterra, fizeram uma projeção que, se continuarem essas políticas que o Temer e o Bolsonaro têm desenvolvido em relação à saúde, que a gente aumente em 100 mil mortes a mais no Brasil até 2030. Então, muito grave o que está acontecendo, e a gente precisa realmente dessa mobilização dos estudantes, da sociedade como um todo, primeiro para que a gente possa rever os cortes na educação,
mas juntos, saúde, educação, debate da Previdência, a gente poder acabar com essa emenda constitucional 95 que está sufocando a saúde do nosso país. Nós estamos com o nosso tempo aqui, né, quase esgotado, porque os parlamentares têm que ir agora ao plenário votar, né, porque está tendo sessão aqui na Câmara dos Deputados. E queremos agradecer mais uma vez a todos que participaram, os internautas. Não deu tempo aqui de fazer perguntas, porque o assunto, de fato, estava sendo debatido por 2 especialistas da área. Mas queremos agradecer ao deputado Zeca Dirceu, deputado Alexandre Padilha, e convidá-los novamente para, quando quiserem novamente participarem do ponto a ponto, a casa é nossa, né? Quiserem fazer as suas... Um grande abraço a todos, pedir ao pessoal aí para curtir, comentar, compartilhar, né? É muito importante compartilhar as transmissões e estar sempre com a gente aqui nesses bate-papos, no nosso trabalho, nas nossas ações. Essa energia que vem de vocês aqui nos alimenta muito e dá fé e coragem para avançar aqui. E parabéns, viu, Carlos, você, a equipe aqui da liderança, o Padilha, né, pela boa conversa que a gente fez hoje. Eu quero agradecer também a parceria aqui com o Zeca. Vamos fazer mais, né, Zeca? Gostei de poder conversar com o pessoal. E as perguntas que porventura chegaram, a gente vai poder comentar aí no Facebook, nas redes sociais como um todo, né? Acompanhar os nossos mandatos. Eu também, nas redes sociais, estou pedindo contribuições para os projetos de lei que a gente apresentou. Apresentamos um projeto de lei, Zeca, que é a criação de um fundo de resgate da saúde pública, que eu estou fazendo construção coletiva desse projeto, solicitando informações. Então, à disposição para a gente construir junto essa luta. O PT na Câmara agradece mais uma vez aos internautas, também às páginas dos deputados federais Alexandre Padilha e Zeca Dirceu. Muito obrigado pela sua audiência e continue que daqui a pouco tem outro ponto a ponto também com a parlamentar de Pernambuco, deputado Marília Reis e Zé Neto, do PT da Bahia. Muito obrigado pela audiência e Lula livre. Um abraço aí, pessoal.